Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre a deficiência e resistência da aldosterona. Um tema que não é tão falado, né? Eu particularmente vi poucas pessoas que falam sobre o hipoaldosteronismo, né, no YouTube, né? E mesmo assim de forma bem superficial, então eu diria que esse é um vídeo inédito, tá. Então nesse vídeo eu vou explicar como a aldosterona é sintetizada, eu vou falar um pouco sobre como é feita também a regulação da secreção de aldosterona, falo sobre o mecanismo de ação e, por último, eu falo sobre a classificação do hipoaldosteronismo. E se você não é inscrito no canal, gente, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então, antes de mais nada, gente, nós precisamos entender qual é a função da aldosterona. Então, a aldosterona é um hormônio que é essencial ali para a conservação do sódio nos rins, nas glândulas salivares, nas glândulas sudoríparas e no cólon. Essa aldosterona, ela é sintetizada exclusivamente na zona glomerular da glândula adrenal. E aí, uma destruição ou disfunção da glândula adrenal em condições como insuficiência adrenal primária, hipoplasia adrenal congênita, deficiência de mineralocorticoide, deficiência secundária adquirida de aldosterona, como é o caso do hipoaldosteronismo hiporreninêmico, né? Deficiência primária adquirida de aldosterona e também defeitos enzimáticos hereditários ali na biossíntese de aldosterona causa sintomas clínicos e características laboratoriais devido à deficiência desse hormônio, tá? Então, e além, né, do hipoaldosteronismo, existe o pseudo-hipoaldosteronismo, que a gente vai falar um pouco também, que na verdade ali é uma síndrome de resistência à aldosterona, ou seja, é uma condição devido à insensibilidade dos tecidos alvos à aldosterona. Falando um pouco sobre a biossíntese e secreção de aldosterona, gente, nós precisamos lembrar que todos os hormônios esteroides, assim como é o caso da aldosterona, são derivados do colesterol. Tá? Então, a aldosterona ela é sintetizada na zona glomerular do córtex adrenal através de quatro enzimas: a colesterol desmolase, a 21-hidroxilase, a aldosterona sintase e a 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Tá? São essas quatro. E ali a sua secreção ela é regulada por múltiplos fatores, como é o ACTH, sódio, vasopressina, dopamina, agentes beta-adrenérgicos, serotonina, somatostatina, o sistema renina-angiotensina e também o potássio, tá? Mas dentre esses, o sistema renina-angiotensina e o potássio, né, são os principais reguladores. E aí, né, falando sobre esses fatores de secreção da aldosterona, nós não podemos deixar de explicar a ação do sistema renina-angiotensina, tá? A renina, ela é uma enzima sintetizada pelas células justaglomerulares, né, no córtex adrenal, e a sua secreção ela é controlada pela pressão arterial renal, pelas concentrações de sódio no líquido tubular detectada pelas máculas densas e pela atividade nervosa simpática renal, tá? A renina é responsável ali pela clivagem do angiotensinogênio, né, para produzir a angiotensina 1, né? Eu acredito que muitos aí tá lembrando um pouco da aula de fisiologia, né, na faculdade, né. E aí, a angiotensina 1, ela é rapidamente clivada pela enzima conversora de angiotensina, né, a famosa ECA, né, onde a gente tem alguns medicamentos que bloqueiam, né, alguns antihipertensivos que bloqueiam, inibem, né, essa enzima, que essa enzima ela age ali no pulmão também e outros tecidos para formar a angiotensina
2, né? E por fim, a angiotensina 2 estimula a secreção de aldosterona e a vasoconstrição, tá? Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir os níveis de renina, né? Fatores como hipocalemia, né? Também fatores que diminuem o fluxo sanguíneo renal, como o caso de hemorragia, desidratação, restrição de sal, postura ereta, né? Estreitamento da artéria renal, aumentam ali os níveis de renina. Já fatores como a hipercalemia, né, fatores que aumentam a pressão arterial, como ingestão elevada de sal, vasoconstritores periféricos, né, postura supina, elas diminuem ali os níveis de renina. E aí a gente tem outros reguladores, né? Um outro fator extremamente importante na secreção de aldosterona, por exemplo, é o potássio, né? O potássio aumenta ali diretamente a secreção de aldosterona pelo córtex adrenal e a aldosterona reduz o potássio sérico, estimulando sua excreção pelos rins. Isso significa que a alta ingestão de potássio na dieta aumenta a aldosterona plasmática, tá? Além do potássio, existem outros fatores, né, que a gente já falou, né, que age ali na secreção de aldosterona, mas que são menos expressivos, como é o caso dos fatores hipofisários, né? Um deles é o ACTH, né, e possivelmente outros peptídeos derivados da pró-opiomelanocortina, né? Ali influenciam a secreção de aldosterona, né. O outro fator é a vasopressina, né, que tem um efeito estimulador modesto e transitório na secreção de aldosterona, tá. Outro fator que tem uma certa importância é o sódio, né, a ingestão de sódio ali influencia a secreção de aldosterona por um efeito indireto através da renina, além de efeitos diretos na resposta da zona glomerulosa à angiotensina 2. E o último fator que eu quero falar aqui é, que influencia ali na secreção de aldosterona é os agentes inibidores, né? Um desses agentes é a dopamina, né, que inibe a secreção de aldosterona por um mecanismo que é independente dos efeitos da prolactina, CTH, eletrólitos e do sistema renina-angiotensina. Tá? Além da dopamina, o peptídeo natriurético atrial, ele inibe diretamente a secreção de aldosterona e bloqueia os efeitos estimuladores da angiotensina 2, né? Também do potássio e a CTH, ali interferindo no influxo extracelular de cálcio. Falando sobre o mecanismo de ação, gente, né? Como eu falei no início do vídeo, a aldosterona ela é essencial ali para a conservação do sódio nos rins, nas glândulas salivares, nas glândulas sudoríparas e no cólon, tá? E a aldosterona ali, ela promove um transporte ativo de sódio e a excreção de potássios em seus principais tecidos alvos, tá? Além disso, a aldosterona exerce os seus efeitos através, né, do receptor mineralocorticoide, da ativação resultante de canais de sódio específicos sensíveis à amilorida, né, o ENaC, e da bomba sódio-potássio ATPase, tá? Também é importante lembrar que a aldosterona tem efeitos vasodilatadores e vasoconstritores, tá? Nas células endoteliais vasculares, a ativação da aldosterona no receptor de estrogênio acoplado à proteína G medeia a vasodilatação, enquanto que a ativação do receptor mineralocorticoide endotelial tem sido associado ao aumento da resposta vasoconstritora ou a resposta é, ali da vasodilatadora prejudicada. E aí, por fim, né, eu quero falar um pouco sobre a classificação do hipoaldosteronismo, certo? Então, é muito importante nós sabermos que várias, né, síndromes, elas são caracterizadas ou associadas ao hipoaldosteronismo, né? O hipoaldosteronismo ele é classificado em três grandes categorias, né?
basicamente, que é a estimulação, defeituosa da secreção de aldosterona, né, também defeitos primários na síntese adrenal ou na secreção de aldosterona e a resistência à aldosterona. Então, falando um pouco sobre a estimulação defeituosa de aldosterona, né, essa categoria inclui as síndromes do hipoaldosteronismo hiporreninêmico, né, pode ser congênito ou adquirido. Né. Uma dessas condições é devido a um defeito na secreção de renina, né, causado por beta-bloqueadores, inibidores da prostaglandina sintetase e bloqueadores dos canais de cálcio. E a outra condição é devido à diminuição da conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, mediada ali por medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? A outra categoria, né, são os defeitos primários na biossíntese adrenal ou na secreção de aldosterona. Essa categoria inclui todas as causas de insuficiência adrenal primária e hipoaldosteronismo primário causado pela deficiência da aldosterona sintase. Tá? As causas primárias de insuficiência adrenal incluem hipoplasia adrenal congênita, hiperplasia adrenal congênita, adrenoleucodistrofia ou adrenomieloneuro, né? Insuficiência adrenal adquirida, né, devido à doença autoimune, eh, também insuficiência adrenal adquirida devido à doença infecciosa ou infiltrativa, né? Adrenalectomia bilateral e também o uso de agentes adrenolíticos, né, inibidores de enzimas que bloqueiam a síntese de cortisol e aldosterona, tá? Essas condições geralmente são combinadas com síntese defeituosa de cortisol. Já a deficiência de aldosterona sintase, ela leva à redução da produção de aldosterona associada a níveis baixos ou altos de 18-hidroxicorticosterona, né? E várias condições podem estar associadas à atividade biosintética da aldosterona, né? A heparina, por exemplo, ela suprime a síntese de aldosterona. Tá? Também pacientes críticos com hipovolemia e hipotensão persistentes também apresentam concentrações plasmáticas de aldosterona inadequadamente baixas em relação à atividade do sistema renina-angiotensina. Tá? E a outra categoria, né, a terceira e última, né, é as ações defeituosas da aldosterona. Essa categoria inclui síndromes de resistência à aldosterona, como é o caso do pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1, e estados de perda de sódio resultantes de quantidades excessivas de substâncias antagonistas mineralocorticoides circulantes, né, como é o caso da espironolactona e seus análogos, né? Também progestinas sintéticas ou agonistas naturais, como é o caso da progesterona ou da 17-hidroxiprogesterona, tá? Esses antagonistas mineralocorticoides, eles podem antagonizar a aldosterona nos níveis do receptor mineralocorticoide e frequentemente essas condições são compensadas por concentrações elevadas de aldosterona. E com isso nós finalizamos esse vídeo, tá? Na semana que vem nós vamos continuar falando nesse assunto, né, onde eu vou abordar as condições que levam ao hipoaldosteronismo e como nós realizamos o diagnóstico e o tratamento de cada uma delas, tá? Então, se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, que estão organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que na medida do possível estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.